Dando continuidade então, aqui é o professor André. Neste vídeo vamos ver o método binário combinatório, onde faremos então uma aplicação dos teoremas da álgebra de Boole. Então, utilizaremos como exemplo um cilindro de dupla ação acionado por uma válvula de duplo solenoide que deverá avançar quando forem pressionados os botões S1 ou S2. E esse cilindro deve retornar quando atingir o sensor 1S2. Então, como podemos ver aqui neste circuito pneumático, nós temos o nosso cilindro 1A de dupla ação, ele tem um sensor 1S2 que verifica que a haste está avançada, e temos a válvula 5 duas vias, 1V1, de duplo solenoide, aqui identificados por Y1 e Y2. Então, para resolver esse problema do exemplo, nós precisamos seguir os 6 passos vistos no vídeo anterior, elaborar a tabela verdade, da tabela verdade gerar os mintermos, somar os produtos, que são os mintermos, fazer a minimização, e utilizaremos os teoremas da álgebra de Boole para isso. Dessa minimização, nós encontramos as funções booleanas, e das funções booleanas, nós conseguimos então fazer o circuito elétrico. Então, no nosso primeiro passo, a tabela verdade, nós temos em qualquer tabela verdade as entradas e a saída. Cada saída tem uma tabela verdade. Então, na realidade, aqui nós teríamos, como são duas saídas, o solenoide Y1 e o solenoide Y2, nós teríamos duas tabelas verdade. O detalhe importante a ser observado é que as 3 entradas são as mesmas, tanto para a saída número 1, Y1, melhor dizendo, quanto para a saída Y2. Então, é possível agrupar essas duas tabelas numa única. Então, temos aqui as 3 entradas do nosso projeto e as 2 saídas do nosso projeto. Esse agrupamento é possível porque as possibilidades de entradas que nós temos aqui são as mesmas, tanto para Y1 quanto para Y2. Porém, ao preencher as 2 colunas de saída, nós observaremos uma de cada vez. Outra coisa que é bastante útil de ser compreendido para a elaboração de outras tabelas verdade é como fazer o preenchimento dos zeros e uns. Então, nós temos aqui o sensor, um botão e o outro botão, as 3 entradas. Como nós temos 3 entradas, nós teremos uma certa quantidade de linhas que depende da quantidade de entradas. O que isso significa? Significa que a quantidade de linhas da tabela é 2 elevado a n, sendo n o número de entradas. Então, 2 elevado a 3, 8. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 linhas na nossa tabela. A primeira coluna de entrada, ela é 0, 1, 0, 1, 0, 1, então a cada linha muda o valor. A segunda muda de 2 em 2, 0, 0, 1, 1, 0, 0, 1, 1. A terceira linha muda de 4 em 4, 4 zeros e 4 uns. Então, desta forma, nós preenchemos a parte das entradas da nossa tabela verdade. As saídas nós devemos preencher conforme desejarmos o funcionamento. Então, com base no enunciado do nosso problema, né, e com base no que entendemos que seja adequado para o funcionamento do nosso sistema, nós preenchemos a coluna da saída Y1. Então,
Ao final das contas, na realidade, é com base no descritivo de funcionamento de uma máquina que a gente preenche a saída da tabela verdade. Então, aqui, como exemplo, nós teremos o solenoide Y1 sendo energizado quando for pressionado o botão S1, o S2 não, e o sensor não estiver pressionado, não estiver acionado, ou seja, o cilindro vai avançar quando? Quando pressionar o botão S1 e ainda não tiver atingido o sensor. Quando pressionar o S2 apenas e ainda não tiver atingido o sensor. Ou quando pressionar os dois botões ao mesmo tempo e também não tiver atingido o sensor. Se não pressionar nenhum dos botões, não avança o cilindro, fica em zero. Se o sensor 1S2 já estiver acionado, significa que o cilindro já está todo avançado. Então, nestas 4 condições, independente dos botões, não avança o cilindro. Já o retorno do cilindro, ele ocorre, no nosso exemplo, apenas se o sensor de cilindro avançado estiver acionado e não tivermos nenhum dos botões pressionados. Então, acionamos para o retorno. Bom, o segundo passo, então, é gerar os mintermos. Para fazer isso, nós precisamos olhar apenas as linhas da tabela verdade onde a saída está em nível lógico 1. Então, no caso da saída Y1, estas são as 3 linhas de interesse da nossa tabela. No caso do solenoide Y2, essa é a linha de interesse da nossa tabela. Então, nesta linha aqui, observe o que nós temos. O S1 está em 1, o S2 está em 0 e o 1S2 está em 0. Nesta linha da tabela verdade, o resultado tem que ser 1. E para esse resultado ser 1, nós precisamos multiplicar as entradas. Sempre pensando nisso, multiplicar as entradas para obter a saída. Porém, se multiplicarmos 0 vezes 0, obteremos 0. Esse 0 de resultado vezes 1 será 0 e não 1. Então, o que nós precisamos fazer é inverter as entradas que estão em 0. Então, se nós invertermos esta entrada, ela será 1. Invertermos essa entrada, ela será 1. 1 vezes 1, 1. Vezes 1 dará 1. Então, o nosso mintermo será o sensor 1S1 barrado, então barrando ele inverte o valor, vezes o botão S2 barrado, barrando ele inverte o valor, vezes S1, que não é barrado porque ele já está valendo 1. Na próxima linha o mesmo raciocínio, então nós teremos aqui o 1S2 barrado vezes S2 vezes S1 barrado. A próxima linha, 1S2 barrado vezes S2 vezes S1. Então, temos aqui os 3 mintermos para a saída Y1. No caso da saída Y2, teremos apenas um mintermo, que será 1S2 vezes S2 barrado vezes S1 barrado. Então, tendo essas multiplicações, esses produtos, agora como terceiro passo faremos a soma dos produtos para cada uma das saídas do nosso projeto. Então, a nossa saída Y1, ela será
um S2 barrado vezes S2 barrado vezes S1, mais um S2 barrado vezes S2 vezes S1 barrado, mais um S2 vezes S2 vezes S1. Já a nossa saída Y2, ela será apenas um S2 vezes S2 barrado vezes S1. Então, agora que nós já temos a soma dos produtos, nós precisamos fazer a minimização, se possível, nem sempre ela é possível, né? A minimização para cada saída. Então, essa daqui é a função inicial que nós tiramos da nossa tabela verdade. E o que nós podemos fazer aqui? Uma forma de observar sempre, de procurar observar, é colocar algum termo em evidência. Então, nessa situação que nós temos aqui, nós temos 3 min-termos sendo somados. Este aqui e este aqui. Então, observando aqui, o que nós podemos fazer? Nós podemos considerar que este min-termo e este min-termo tem um S2 barrado vezes S2 e aqui também um S2 barrado vezes S2. Então, colocamos em evidência esse 1S2 barrado vezes S2 multiplicando S1 barrado mais S1. Então, na verdade, o que nós estamos fazendo aqui é o inverso da propriedade distributiva que nós vimos no vídeo anterior. Este outro min-termo aqui, por enquanto, nós simplesmente copiamos ele e ele continua fazendo parte aqui da nossa função. Dando continuidade, então, agora, de novo, olhando os teoremas da álgebra de Boole, nós precisamos observar o que é possível fazer. Então, lá nos teoremas da álgebra de Boole, nós vimos que havia nos postulados da adição uma identidade que era A mais A barrado igual a 1. Se nós olharmos a função que nós temos aqui, nós temos semelhante aqui, ó, A mais A barrado. No caso agora, representado não por A, mas por S1. Então, A mais A barrado é igual a 1. Da mesma forma, S1 mais S1 barrado será igual a 1. Então, o postulado da adição resultou esta parte da nossa função em 1. Se temos um S2 barrado vezes S2 vezes 1, nós ficaremos apenas com um S2 barrado vezes S2. Afinal, na matemática, qualquer número multiplicado por 1 é ele mesmo. Dando continuidade aqui, então, agora podemos observar que tanto nesta parte aqui, nesta multiplicação, quanto nesta multiplicação, nós temos o 1S2 barrado que são iguais. Então, novamente, podemos colocar em evidência. Então, teremos o 1S2 em evidência, ele multiplica, um S2 barrado, melhor dizendo, ele multiplica S2 barrado vezes S1, mais ele multiplica o S2 também. Por fim, temos uma identidade auxiliar que diz que A mais A barrado vezes B é igual a A mais B. Então, substituindo A e B por S2 e S1, nós temos aqui S2 mais S1, multiplicando o 1S2 barrado. Então, aqui acaba estando a nossa função minimizada. No caso, né, para y1. Já para y2, a nossa soma dos produtos original
não chega a ser uma soma, porque tínhamos apenas um min termo, que era um S2 vezes S2 barrado vezes S1. Nesse caso aqui, nós não temos nenhuma minimização possível. Então, a função para y2 será esta aqui mesmo. Então, temos agora as nossas funções booleanas, uma para y1 e outra para y2. Dessas funções booleanas, nós podemos então elaborar o nosso circuito elétrico. Então, no caso aqui, para y1, nós teremos esta estrutura de circuito elétrico. Por quê? O nosso resultado é a saída y1, então temos aqui o solenoide como elemento de saída, e quem comanda o nosso solenoide y1 é a nossa função booleana. Então, vamos lá. Quem era um S2? Um S2 era um sensor, no caso aqui um sensor mecânico, pelo símbolo que foi utilizado, era um sensor que verifica que o cilindro está avançado. Como na nossa função booleana o sensor, a entrada sensor está barrada, então precisamos colocar aqui um contato normalmente fechado. Temos também na nossa função booleana o S1 e o S2, que são botões. Então temos aqui o S1 e o S2 como botões. Como eles não são barrados, eles são normalmente abertos. Além disso, nós temos aqui entre parênteses os botões sendo somados, S1 mais S2. A soma, ela sempre será um circuito em paralelo, ou seja, lógica OU, que é o que nós temos nesta parte aqui do nosso circuito elétrico. E a multiplicação é a lógica E. Matematicamente, o nosso sensor está multiplicando tanto um botão quanto o outro. Então, eletricamente, o nosso sensor precisa ficar em série, tanto com um botão, observando um ramo do circuito, um caminho, quanto com o outro, se observarmos o outro caminho. No caso para y2, podemos então já pensar que como nós não temos soma, não teremos nada em paralelo, teremos apenas elementos em série por ser multiplicação. Então, lógica E. Então, aqui nós temos o nosso solenoide y2 enquanto saída do circuito, enquanto resultado da função booleana. E o circuito de comando é a multiplicação, então, aqui das nossas três entradas. Um S2 é o sensor, ele está aqui, normalmente aberto, porque não está barrado. O S2 é um botão normalmente fechado, porque está barrado. E o S1 também é um botão normalmente fechado, porque está barrado. Aqui vale comentar que se nessa função nós colocássemos a multiplicação depois do parênteses, matematicamente o resultado seria o mesmo. Isso significa que no circuito elétrico nós poderíamos colocar o nosso sensor normalmente fechado, um S2, aqui na parte de baixo. Da mesma forma, sabemos da matemática que a ordem dos fatores não altera o produto. Então, se nós multiplicarmos, por exemplo, aqui S2 barrado vezes 1S2 vezes S1 barrado, o resultado será ainda o mesmo. Então, esses três contatos em série, eles podem ser colocados em qualquer ordem desejada, desde que respeitado qual é normalmente fechado e qual é normalmente aberto. Então, tendo o circuito elétrico para cada uma das
saídas, agora nós construímos o circuito único como um todo. Então, passamos a ter como resultado o circuito do solenoide Y1 conectado ao 24 volts e ao 0 volts, e o circuito do solenoide Y2 também conectado ao 24 volts e ao 0 volts. Temos então um comando que resolve o problema que nós tínhamos para comando do nosso cilindro de dupla ação. Então, esse foi o exemplo da utilização dos teoremas da álgebra de Boole para aplicação em um método binário combinatório. Obrigado pela atenção e até o próximo vídeo.